Codificado Podcast reestreia, agora a versão tecnologia. Uma boa noite, estamos ao vivo, hein? Agora foi. Antes de mais nada, eu sou o Kiko e deixe o seu likezinho e se inscreva no canal, tá? Importante pro nosso canal, pra nossa reestreia. E hoje, cara, eu tô com ele aqui que vai falar muitas coisas pra gente. E aí, Fábio Gaia, como é que você tá, cara? Muito bem, Kiko. Um prazer enorme poder estar com vocês aqui na estreia, na reestreia do Codificando aqui. E muito feliz, obrigado pelo convite, obrigado a Start Work, ao Pedro, a todo o pessoal. E o cara já chegou ensinando, né? Não. Ele falou assim, ó, o problema não é agir, é reagir. Pega essa, cara. Você que tá na tua casa, o problema não é agir, é reagir, é a reação, não é isso, Fábio? A gente tava falando aqui antes de começar que tem muitas coisas que a gente pensa, planeja e tal, para o momento da ação. Mas é mais importante do que tudo aquilo que a gente planejou, eventualmente alguma coisa que não sai do jeito que a gente planejou. Então a gente tem que ser muito preparado, principalmente no Brasil, para reagir a uma situação diferente. Isso daí é que vai diferenciar quem vai liderar, quem vai ser a pessoa que vai dar as tendências para o negócio, para o mercado ou para qualquer coisa. Então é muito importante a gente estar preparado e planejado para funcionar, mas a gente ter a tranquilidade de quando isso daí não funcionar, como é que vai ser a reação. E pelo jeito aqui, ô Fábio, quem tem um poder de reação é você, né, cara? Que eu tô vendo aqui. Pô, hoje nós vamos falar de drone, energia solar, inteligência artificial, cara. Conta aí um pouquinho. E fora que depois eu quero falar um pouquinho da Stock Car, cara. Bora, você vamos. Corre? Não. Veja bem, é importante a gente até falar, eu sou uma pessoa de mais de 40 anos de mercado de tecnologia. Você toca rock? Toco também. Canto, na realidade. Mais de 40 anos de tecnologia. Então eu tenho 4 décadas envolvidos com tecnologias relacionadas à microinformática. Então vamos lá. Na década de 80 eu vendi microcomputador. Na década de 90 eu vendi internet. Na década de 2000 eu vendi mobilidade. Na década de 2010 eu passei a vender nuvem. E na década de 2023, 2024, essa década que a gente está aqui, Kiko, eu vou vender inteligência artificial. Então, vender alguma coisa de tecnologia eu vou estar envolvido. O que me deixa tranquilo é, embora um pouco, que eu acredito que eu tenho só umas 5 décadas de tecnologia para vender, depois eu vou pensar em fazer alguma outra coisa. Cara, volta um pouquinho lá atrás, Vamos? só para matar minha Vamos curiosidade. Como que você entrou na Stock Car, cara? Antes da gente falar da Vamos lá, tecnologia. Stock Car é o seguinte, Stock Car é uma ação de relacionamento com clientes, nós tínhamos eu fundei e durante 28 anos eu presidi uma distribuidora chamada Officer. E uma das estratégias de relacionamento era fazer uma série de eventos. E um dos eventos que a gente tomou a decisão em 2004 de participar era o automobilismo. Então o automobilismo para nós era importante porque passava em vários estados, tinha uma área de hospitalidade onde você poderia convidar e receber seus clientes e poderia envolver naquela semana que tinha a corrida no final de semana, você podia fazer treinamento, fazer roadshow, convidar os revendedores para aprenderem os produtos de tecnologia. E no final de semana fazer uma coisa diferente com eles, que era ir no autódromo ver uma corrida no início da Copa Clio e da Fórmula Renault, e logo em seguida da Stock Car. Em 2004 a gente começou com Fórmula Renault, com a primeira mulher que pilotava no automobilismo brasileiro, que era a Bia Figueiredo, no apoio da Officer e da Samsung, e logo depois, em 2005, a gente começou com a Stock Car, aí com o apoio de outros fornecedores, como a HP, como a Microsoft, como a Citrix na época, ligado a esse modelo de relacionamento. Eu fiquei envolvido com o automobilismo até sair da Officer no final de 2013. Foram praticamente 10 temporadas que a gente teve essa ação de relacionamento com os canais. Ah, entendi. Você não chegou a tocar os carrinhos ali? Não. Eu era bem envolvido, né? Eu acompanhava de perto, porque sempre gostei muito de trabalhar com os revendedores, estar perto dos revendedores, e eu sempre gostei muito de automobilismo, então era uma oportunidade também para ficar até mais pertinho desse esporte e conhecer
o que era liderar uma equipe, poder construir uma equipe que ganhou na Stock Car, fez pole position, teve uma participação bastante importante até 2013. Caramba, e você estava envolvido lá na venda também, cara. Você... Eu estava em tudo. Pô, caramba. E, cara, me sumiu aqui que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar e sumiu. Antes de... Cara, é Beatles ou Rolling Stones? Eu sou Beatles. Ah, você já tem uma linha mais clássica. Eu sou Beatles. Tanto que a banda que eu durante muitos anos, eu cantei o VAT 69, era uma banda formada com o meu sócio, na época, na Officer, o Mariano, e o meu gerente de vendas, que era o baixista. O Mariano era o guitarrista e o baixista era o Silvio Caruso. E a gente, durante muitos anos, a gente tocou em bar, fazia formatura, tocava em clubes, a gente fazia uma série de shows por aí e dava tempo para fazer tudo isso. Cara, e mesmo o Fábio, CNPJ, descansando, ele estava sendo um CPF, ele estava com o pessoal do CNPJ ainda lá tocando. Sempre, eu acho que é assim, a gente precisa... perseguir algumas coisas do ponto de vista de que contrastem com o estresse que você tem no dia a dia. Então, para mim, era assim. O automobilismo fazia parte do meu trabalho dentro da Officer, mas era uma forma de eu contrabalançar um pouco o estresse do dia a dia com uma atividade ali que eu gostava muito. Música eu sempre gostei muito, sempre acompanhei muito, sempre fui muito envolvido com isso, então para mim era uma forma também de dar uma segurada no estresse do dia a dia. Então, importante, né? Buscar um hobby, Sim. buscar uma atividade diferente daquilo que você faz no dia a dia, amplia demais o teu repertório, faz com que você pense em outras coisas e que você construa uma personalidade muito mais ampla, muito mais preparada para o que vier pela frente, entendeu? Você então, consegue abrir umas importante. lacunas, né? Sem dúvida. Para criar coisas novas, né? É que nem você com esporte, entendeu? Sim. O esporte para você é a tua profissão, mas você, por exemplo, hoje está fazendo um podcast, que é uma outra forma também de você se relacionar. Eu sei que você aprender, é ator, né? de teatro, tem o teatro lá que faz. Então, esse tipo de coisa eu acho que amplia demais o repertório da gente como ser humano, como pai de família. Eu sou pai de 4 filhas, sou casado há 40 anos, então amplia demais a maneira como a gente percebe o mundo. Eu queria até mandar um beijo pra Sereninha também, a filha de 1 ano, que paramos de fazer o codificado exatamente pelo nascimento da minha filha. Fábio, me explica um pouquinho, cara, a inteligência artificial. Conta aí, como é que você entrou nesse mundo? Não, na realidade, Kiko, assim, a inteligência artificial, como eu comentei com você, como a microcomputação, como todos esses trends de tecnologia, elas chegam através dos produtos que a gente distribui. Nesses 40 anos, durante 28, eu trabalhei na Officer e agora nos últimos 6 anos eu estou na Golden, que também é um distribuidor de tecnologia, também é uma empresa que tem o orgulho de representar vários fabricantes para o mercado de informática e também de outros segmentos, e depois a gente pode até falar um pouco disso. A inteligência artificial está vindo para a vida da gente através de uma série de devices, né? E no nosso caso, ela está vindo através dos computadores que a gente passa a vender, através das lousas interativas, através dos drones. Então, ela vai chegando, essa tecnologia, no nosso dia a dia. O que eu falo há muito tempo para os revendedores é que eles devem estar preparados para os grandes trends de tecnologia. Como eu falei com você, microcomputação, depois internet, depois mobilidade, depois nuvem e agora inteligência artificial, chama demais a responsabilidade do revendedor de entender o que é isso, como isso vai impactar na vida do cliente dele e liderar, ser o pioneiro de levar isso daí para os seus clientes. Então hoje, eu sei que o modelo do Codificando também vai levar informação de produtos para os clientes, para as pessoas que estão assistindo. Eles vão tomar contato com inteligência artificial através desses computadores. E através de uma nova maneira de você se comportar como ser humano. Porque durante muitos anos, ou talvez a vida toda, o detentor do poder, quem tinha o poder, a liderança do relacionamento, é quem tinha a resposta.
Então, se o professor tinha a resposta, ele era o protagonista na relação na sala de aula. Sim. Só que a resposta hoje, Kiko, ela está na nuvem, ela está conduzida pela inteligência artificial. Então, todos nós temos que nos preparar agora, muito mais do que obter a resposta, é saber fazer a pergunta. Então, todos os produtos de inteligência artificial que nós vamos tomar contato com os computadores, através do Copilot da Microsoft, através do Gemini do Google, através dos computadores que vão ter teclas que nos remetem diretamente a esses softwares, é você saber como perguntar, o que você quer saber e, mais do que isso, o que é que você vai fazer com a resposta que vier. Então, o novo mundo, o mundo da inteligência artificial, é o mundo do prompt, é o mundo da pergunta, é o mundo do interesse, que vai obrigar todos nós a termos um repertório muito maior para poder saber o que nós vamos fazer com o que vier de resposta desse negócio que a gente chama de inteligência artificial e que está hoje na nuvem em milhares de computadores e milhares de infraestruturas de dados que tem por aí. Então, nessa nova década de venda de tecnologia, eu vou vender inteligência artificial embarcada nos produtos que nós distribuímos de todos esses fabricantes. Você tinha lá atrás, Fábio, uma percepção, porque, assim, eu chego a pensar um pouquinho que o que eu vejo na inteligência artificial que é um pouco assustador, né? Você estava falando aí, hoje é o lance de como você pergunta, mas tá meio que assustando, né? Muitas coisas falando sobre inteligência artificial. Lá atrás, 5 anos atrás, você já tinha mais ou menos, você já percebia já que ia chegar a inteligência artificial desse jeito? Na época que você fazia nuvem, por exemplo? Na realidade é tudo relacionado à capacidade computacional. Como cresceu demais a capacidade computacional, era natural que a tecnologia ia explorar novos campos. Então eu falo para você que sempre o novo dá um pouco de preocupação. E é a hora que começa também a separar as empresas, os profissionais, as pessoas, começam a separar de se você vai ser... vamos chamar assim, apagado por essa tecnologia, se você vai ficar num segundo nível por essa tecnologia, ou você vai saber usá-la. Então não dá hoje para a gente falar o seguinte, eu não vou usar smartphone, é muito complicado, eu não vou usar nuvem, muitas vezes a gente usa e nem sabe que está usando, eu não vou usar o meu computador pessoal, o meu tablet, não tem como. Mas provavelmente quando isso surgiu, e eu lembro de muitos desses trends, quando eles surgiram, tinha uma preocupação muito grande de todo mundo. Mas vai acabar o emprego quando apareceu o computador, vai acabar o mainframe, vai acabar o correio. Então todo mundo entendeu o que era aquela tecnologia, como ela poderia trabalhar e servir essas pessoas ou servir as empresas que a gente está a serviço, e a gente passa a conduzir e levar essa informação. Então, tem uma preocupação, é óbvio, eu acho que é super cabível uma preocupação de uma mudança muito grande no cenário de empregos no mundo todo por conta da inteligência artificial, mas na realidade vai ter uma mudança nessa característica da maneira como a gente vai usar a nossa mão de obra, a nossa atividade presencial, como a gente vai se colocar no mercado de trabalho. O que eu falo é o seguinte, entenda dela, saiba como ela vai funcionar e tente usá-la da melhor forma possível. Faz tempo que vem essa questão, né? De tecnologia vai apagar o trabalho humano. Você concorda com isso, Fábio? Você acha que... Não, eu acho que ela muda o trabalho humano. Eu acho que ela muda o trabalho humano. A gente também tem que estar muito antenado em várias coisas que são absolutamente processuais e que, do ponto de vista daquele trabalhador, contribui muito pouco para ele como ser humano. Então, essas atividades processuais, a tendência é a serem resolvidas pela inteligência artificial. Então, o que eu falo sempre é o seguinte, a gente vai ter que ter um ser humano muito mais habilitado a fazer outras coisas. O modelo de você fazer uma determinada função o tempo todo, ou uma atividade o tempo todo, vai estar sobre cheque. É bem provável que isso daí venha a mudar bastante. Acabou a zona de conforto, né? No caso. Já faz tempo, né? A zona de conforto eu acho que já acabou faz tempo para todos nós, mas o que nos obriga o tempo todo estar aprendendo.
Eu acho que a grande vantagem que a gente tem que levar de tudo isso é que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo o que está vindo por aí, as novas tendências, as novas maneiras, como a sociedade reage e se preparar para ser um ser humano melhor, entendendo como tudo isso funciona. Porque a tecnologia ajuda, né, Fábio? A você ser um ser humano melhor, né? Muito, sem dúvida nenhuma. Cara, hoje a gente tem tanta coisa aí sem no mercado. Dúvida nenhuma. E o drone, cara, como é que você... Drone até é um bom momento até da gente falar um pouquinho da Golden, da empresa que eu sou vice-presidente, já estou lá quase 7 anos, que é exatamente a capacidade de procurar novos caminhos. O Davi Saadia, que é o presidente da companhia, me chamou há 7 anos atrás para participar de um projeto de expansão da companhia em várias áreas. Então, na área de tecnologia, a gente queria expandir, ter novos fornecedores, a gente queria também expandir para novos trends. Então, por exemplo, energia solar era uma das áreas que a gente já buscava lá atrás e que o Davi se envolveu bastante para desenvolver. A área de drones, que estava começando há 6, 7 anos atrás, de uma maneira mais ampla, quando a Golden se envolveu com ela. Então, a Golden hoje são 6 companhias dentro de uma só. É uma companhia que cuida de tecnologia, de informática, tecnologia com eletrodomésticos, tecnologia com automação. Isso é uma parte da companhia. Uma outra parte da companhia são os drones, e basicamente os drones envolvidos em... agricultura? Não, agricultura não, mas envolvidos com vigilância, envolvidos com toda a parte de acompanhamento de performance de energia elétrica, todo esse tipo de coisa são os drones que a gente vende, são os drones Enterprise que são conhecidos, tá? Depois nós temos uma área de papel, que é uma área que, embora seja de um produto que é secular, mas ela vai se reinventando ano a ano, principalmente por conta de todas essas questões hoje de meio ambiente, com a saída do plástico, a entrada do papel em embalagem. Então, todo esse trabalho a gente faz hoje dentro dessa divisão. A gente tem uma divisão lá de serviços também, que é uma divisão hoje voltada para o setor público, para oferecer serviços diferenciados para o setor público, e você toma contato com a Golden hoje quando você vai no Poupa Tempo, quando você é um cidadão de Osasco, porque toda a infraestrutura ali a gente cuida. Então, são várias áreas que a gente entrou. A de drone especificamente é uma área que está explodindo. É uma área que vai desde, como você comentou, do drone na agricultura, e num país como o Brasil é um espaço enorme de evolução, mas também muito na área de vigilância. Para você ter uma ideia, Kiko, a gente tem hoje, a Golden tem um orgulho muito grande de ter colocado a maior frota de drones no setor público na área de vigilância. Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, todos esses órgãos são clientes da Golden usando drones. A gente vende os drones, dá treinamento, dá suporte, assistência técnica para essas áreas. Então, o drone cada vez mais vai estar envolvido com áreas as mais diversas. Então, hoje você já está vendo os drones que são tripulados, por exemplo, vão começar a vir aqui para o Brasil. A Evetol, que é uma empresa da Embraer, está colocando um drone tripulado. Então vai também ter uma explosão muito grande. A Golden, uma companhia de 34 anos, não ficou lá vendendo cartucho e impressora, como ela vendia há 34 anos atrás, e o que ela continua fazendo. Mas ela não ficou parada só aí, ela foi atrás de outras tendências e outras possibilidades, e ela faz isso daí hoje para vários segmentos, com mais de 5 mil clientes ativos que nós atendemos todos os meses. E os drones também, né, cara, tem uma coisa que ele só não cresceu mais porque tem um lance legislativo com a ANAC, né? Sem dúvida. Porque senão, pô, hoje ia ser um trânsito de drone aqui em São Paulo, né? Então, até aproveitando, a gente está passando por um momento extremamente difícil no Rio Grande do Sul, todos estão acompanhando essa tragédia humana que está tendo lá, e os drones estão tendo um papel importante. A Golden cedeu para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul drones para poder fazer um trabalho durante a noite de localização de pessoas através das câmeras termais, das câmeras térmicas. Então,
Isso daí mostra a aplicabilidade do drone. E como você comentou, tem que ter um controle. Para você ter uma ideia, a área de operação do drone lá no Rio Grande do Sul foi controlada pelo DCEA. Ela é chamada de no-fly zone, quer dizer, uma área controlada. Não é qualquer drone que voa, são só os drones autorizados pelo DCEA, da Defesa Civil, da polícia que está envolvida com o modelo de resgate que tem lá. Então, ela é super regulamentada porque são equipamentos de voo grandes, que voam em altas altitudes e que, se não for controlada, pode ser usada de uma forma muito errada. Cara, é impressionante, né? Você falando de drone tripulado, vocês estão envolvidos nisso também? Ainda não, mas Ainda aquilo que eu falei, eu também não tive envolvido com uma série de coisas que a gente está envolvido hoje, né? Pô, Fábio, cara, me fala uma coisa, placa solar, é impressão minha ou tá proliferando aqui no Brasil placa solar, todo mundo quer ter em casa? E qual que é como ela está se desenvolvendo? Como que era e como que está agora? Tem duas áreas grandes, né? Tem a geração distribuída, né? Que é essa geração que você vê em cima dos telhados, das casas, das empresas, que o cara compra para colocar na casa dele, que é basicamente as placas e o inversor, e você tem a geração centralizada. A geração centralizada são as grandes fazendas de energia solar. O grande negócio no Brasil é a distribuída, é onde a Golden opera mais de 90% do negócio que ela faz. Para você ter uma ideia, que hoje, em termos de potência, energia solar já é 17% da potência da matriz energética brasileira. Em termos de energia, 3%, 4% e crescendo bastante, porque a placa solar não gera potência durante todo o dia. Ela, quando está escura, ela não está gerando potência e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, num país como o Brasil, com a área que o Brasil tem, e principalmente com a insolação que o Brasil tem, a gente passa a maior parte do tempo com sol, ela vai fazer parte dessa matriz de uma maneira muito significativa nos próximos anos. Então, é uma oportunidade de negócios muito grande para todos aqueles que estão nos vendo agora e falando o seguinte: olha, eu precisava procurar um novo caminho de trabalho na minha empresa, eu sou um instalador de segurança, eu sou uma pessoa que já presta serviços em informática. É uma super oportunidade para os próximos anos. Então, tem que ficar atento, porque esse mercado é grande, é um mercado que vai exigir muita gente que conheça e muita mão de obra, e a Golden está envolvida nele já há 5 anos. Nós estamos no negócio de energia solar. Então você que está na tua casa, presta atenção nessa dica, hein? Essa dica é valiosa. Drone, placa solar, cara, drone também. E drone também, né? Computador também. Mas a placa inteligência artificial também. Fábio, a placa solar, cara, eu tenho uma noção, assim, eu sou leigo no assunto, mas daqui a 10 anos, eu acho que 50% da população vai ter, cara. Com esse lance capaz, sem dúvida. Ou vai ter ou vai usar na matriz energética muita coisa de energia solar. A grande vantagem, Kiko, é o seguinte: o Brasil tem tudo para, dentro dessa matriz híbrida de energia que a gente tem uma energia de custo muito baixo. Então, o que significa isso? Melhor para todos nós, como consumidores, e principalmente vai ganhar uma capacidade de você atrair qualquer tipo de indústria que vá utilizar a energia, porque ela tem uma matriz limpa e uma disponibilidade de energia muito grande. Porque o nosso modelo é um modelo que é muito difícil de você encontrar em outro país, né? Essa capacidade de você colocar a energia eólica, a energia solar, a hidrelétrica, todo esse tipo de coisa para conviver junto. Então nós vamos ter uma energia daqui a um tempo mais barata de uma forma geral e ampla e disponível, o que pode atrair muitas indústrias hoje para o Brasil e ajudar o Brasil a crescer em níveis maiores do que está crescendo Muitas hoje. empresas já têm, né? Muito. Essas fazendas. Muito. Eu passo ali vindo, quando eu vou viajar, eu passo numa fazenda do lado, cara. Nossa, tem uma que, tipo, você anda mais de 2 quilômetros de placa, é impressionante. Sem dúvida. Essa daí é a conhecida geração centralizada, né? São através
vamos chamar assim, das usinas solares que eles oferecem, colocam na rede através dessas usinas. Mas o grande mercado no Brasil ainda hoje é o da descentralizada, é o que chamam de GD, né? Que está no telhado das casas, no telhado das empresas, e todos nós tirando proveito desse tipo de coisa diretamente no custo da conta de luz e indiretamente numa não geração de questão de carbono, de pegada de carbono muito menor que a gente está colocando. A gente não tem mais hoje placa no mercado devido ao que é um valor um pouquinho menos acessível, né? Já foi mais caro. Foi mais caro, sim. Já barateou, mas ainda é um produto que depende muito de financiamento, e a gente tem um problema de financiamento hoje, que é a questão da posição de juros no Brasil. Quando isso daí cair, vai incentivar demais a fazer a compra, porque ele tem um modelo de cálculo de payback. Aquilo que você instala tem um X anos que você vai pagar aquela instalação. Está ficando cada vez menor esse tempo de payback, já foi 8 anos, agora deve estar por volta de 5 a 6 anos. E ficando mais acessível, né? E os juros caindo, fica muito mais acessível. É tudo importado? A maioria? Hoje, dos produtos que nós trabalhamos lá, toda a parte dos painéis e dos inversores são importados, e toda a parte de infraestrutura, né, os chapeados, os suportes, todo esse tipo de coisa que você coloca no telhado, são comprados no mercado nacional de empresas nacionais. E mandando ver aí Mandando ver. No Brasil inteiro, né? Muito grande. Brasil inteiro. Brasil todo, o mercado é muito grande. Mais uma vez, é um convite aos revendedores analisarem isso daí de uma maneira mais de perto, porque eu tenho certeza que tem muito telhado por aí, muito espaço para a gente colocar energia solar. Então presta atenção, você que tem telhado de vidro em casa, vai lá na Golden. A Golden dá até para instalar, né? Dá até para instalar. Não, a Golden, ela só vende os produtos, quem faz é uma rede enorme de instaladores, que são empresas que compram os produtos da gente para fazer a instalação. Fábio, o Pedrão conhece Pedrão, né? Bastante. Mandou umas fotos aqui, vou até pedir pro Wellington colocar aí. Você conhece aqui, cara? O que é? Qual é a festa aqui? Conta pra mim. Então, essa daqui é até uma que eu estava falando com o Pedro. Isso daqui foi uma ação que nós tivemos na Officer, num programa que nós tínhamos de relacionamento, né? Como eu comentei, com os principais clientes. A gente todo ano fazia uma campanha e fazia uma viagem com vários revendedores. O Pedro, eu acho que teve oportunidade em todas elas. E essa daqui é em Gramado. Essa daí que está aqui... Tá no vídeo aí? Não sei se está no vídeo. Vocês estão vendo a foto? Mas é em Gramado. E tem uma outra aqui que é o quê? Vocês estão no navio, cara? A gente estava no navio. Nós fizemos uma viagem também com esse grupo de Unique, dos principais revendedores da Officer. Nós estivemos num cruzeiro até Búzios. Nós fomos até Búzios e voltamos, então foi uma oportunidade muito grande, principalmente de ampliar o relacionamento, conhecer os revendedores, entender o dia a dia deles e poder trabalhar, toda vez que a gente voltava, trabalhar naquilo que a gente conversou com eles para saber como direcionar a companhia. E essa aqui, não sei, essa daí é em Porto Seguro. Também foi uma outra viagem que a gente fez em Porto Seguro também, com o mesmo modelo, com os principais revendedores. A gente passou alguns dias lá, fazendo reuniões, mas basicamente curtindo, principalmente uma maneira que a gente tinha de agradecer os negócios que eles faziam com a gente. Então a gente tinha uma gratidão muito grande, é uma característica que a gente sempre teve, que eu tenho, de agradecer as pessoas que fazem negócios com a gente, e isso era um pouquinho do que a gente poderia devolver para eles do ponto de vista de dizer um muito obrigado de uma forma diferente. Pessoal, rapidinho aqui, tô tendo uma aula com o Fábio Gaia, tá? Hoje, quem tá assistindo aí não precisa nem falar, né? Lembrando, deixa o seu likezinho, é sempre bom, tá? Eu tá falando para vocês aqui. Deixa o likezinho, inscreva no canal para ajudar a gente, para engajar essa conversa aqui, cara. Se tá perdendo essa aula hoje, cara, você tá perdendo tudo na vida, bicho, porque hoje tá demais. Fábio, a nossa equipe tá selecionando algumas perguntas sendo feitas agora direto na live. Legal, vamos beleza? Bora. Vou perguntar uma para você aqui, Laura Vecchioli. Fábio, você acha que uma nova trend de tecnologia anula as anteriores ou vem para agregar o que já existem?
Laura, eu acho que nenhuma anula. Então, se a gente parar para pensar nessas 5 grandes que eu comentei, todas elas estão convivendo juntas. Então, o computador está aí, ele tem novas formas, uma capacidade muito maior de processamento, a internet está aí cada vez mais, a mobilidade está aí, a nuvem está aí, a inteligência artificial vai ficar. Então, a soma dessas tecnologias é que está dando essa altíssima capacidade de processamento que a gente tem hoje. Então, todas elas vão ficar, não vai ter um trend que vai acabar. Pode ser que uma marca saia melhor num determinado momento de mercado e tal, mas a característica é a soma de todas essas tecnologias. Beleza, cara. Tamires Navarro está perguntando, Fábio, o que foi fundamental para o seu sucesso? Eu acho que, Tamires, respondendo muito rapidamente, foi o grupo de pessoas que sempre trabalharam comigo. Eu acho que mais do que liderar um grupo, eu acho que eu tive o prazer e orgulho de trabalhar com gente muito boa, com gente brilhante. Fico muito feliz que nesses 40 anos que eu estou tendo a possibilidade de contratar pessoas, todas elas, uma boa parte trabalha comigo hoje ainda e está comigo hoje na Golden, mas muitas que não trabalharam comigo hoje estão em posições importantíssimas em vários outros fabricantes. E eu acho que é pela maneira como a gente sempre juntou essas pessoas. Pessoas competentes, pessoas alegres, pessoas com empatia, pessoas com capacidade de reação, quando a gente começou conversando lá, e pessoas que, acima de tudo, gostavam de estar juntas. Então, quando a gente foi o tempo todo juntando isso, foi criando uma companhia na Officer e na Golden cada vez mais poderosa, cada vez mais forte, com uma potência de seres humanos muito grande lá dentro. Fábio, você é vice-presidente hoje, isso, né? O seu exatamente. O que você diria para o jovem hoje, que é importante, cara, assim, muita molecada chegando aí, né? Quando eu falo molecada é contexto geral. E quais são os componentes importantes para o jovem hoje engrenar no mercado, cara? O que vocês olham no jovem? Kiko, eu acho que acima de tudo é o seguinte, usar a energia que eles têm, ser apaixonado pelo que faz, procurar estar a serviço de uma causa, de uma empresa, de uma pessoa, da sua mulher, da sua namorada. Você tem que se colocar a serviço, você tem que estar disponível para atender. Quando você tem essa postura, você com certeza você vai ter sucesso. Outra pergunta aqui, a Juliana Tavares. Fábio, o que você acredita ser a tecnologia do futuro? Eu te digo daqui a uns 10 anos, quando eu der essa entrevista aqui para falar do outro trend. Né, cara? Realmente a gente não é muito difícil a gente prever. E eu diria muito mais que hoje, mais do que a gente prever esse tipo de coisa, a gente tem que saber usar o que a gente tem aqui para o bem. Então é muito importante a gente saber usar isso que a gente tem para o bem. O que está vindo pela frente daqui a 10 anos, eu tenho certeza que eu vou estar aqui com você, Kiko, falando. Não, 10 anos demora muito, Fábio. Você tem que estar aqui na próxima semana, cara. Não tem problema, mas são os trends que vão aparecendo. Quando tiver o outro trend, a gente tem que estar preparado para fazer isso, mas acima de tudo, sabendo usar cada um deles. Cada um deles. Pedrão falava de você, pô, Fábio tem que vir, Fábio tem que vir. Agora eu sei por quê, cara. Pô, o cara dá aula aqui. É o velhinho, né? O velhinho tá aí. Edelso Júnior, cara. Pô, Edelso, abração aí. Edelso já esteve com a gente no Codificado. Professor de História, muito bom, por sinal. Energia solar e carro elétrico são tecnologias que vão crescer juntas? Cabo elétrico? Carro elétrico. Carro elétrico. Eu acredito que sim. Eu tenho uma opinião específica de carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico é um produto urbano cada vez mais, é um produto de utilização nas cidades. Não sei se ele vai ser tão eficiente no Brasil, pelo menos nas viagens mais longas, esse tipo de coisa. Então os carros híbridos estão tendo um espaço bastante grande, mas essa tecnologia que hoje foi assumida e controlada pelos chineses, eu tenho certeza absoluta que vai fazer parte da nossa vida. Energia solar, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte da nossa vida. Você acha que daqui a pouco tem placa solar em cima de carro? Eu diria que sim, já tem alguma coisa. Sempre é muito importante entender a questão da capacidade energética que tem
a placa solar, né? À noite ela tem mais dificuldade, você depende de bateria. Cada vez mais a gente vai assistir um crescimento de baterias nas residências também para reservar um pouco dessa energia para um momento onde ela não está tão plena. A gente vai ver muito isso, mas cada vez mais a gente vai ver algumas coisas que já estão acontecendo hoje na China. Para você ter uma ideia, Kiko, a NIO, que é um fabricante que ainda não está no Brasil de carros de energia, né, de elétricos, ela já tem mais de 2.000 postos de swap de bateria. O que é o swap de bateria? Você vai chegar com o seu carro no posto, ao invés de você ligar na tomada e ficar esperando 2 horas para carregar, o cara coloca uma nova. Em 4 minutos ele coloca uma nova para você e você vai embora. Então você vai deixar de se preocupar com o tempo de vida da bateria, porque isso vai fazer parte da própria estrutura do fabricante, e essas soluções vão aparecer cada vez mais. É óbvio que para um mercado como o brasileiro a gente está bem distante, e a gente tem uma coisa muito importante no Brasil que chama-se etanol, que também é Sim. uma plataforma energética para a área de mobilidade muito importante, limpa, que é nossa aqui, e que tem uma pegada menor do que a própria pegada da parte de bateria de carros elétricos. Então, pegada de carbono, né, Sim, quando eu falo sim. isso. Então, eu diria, porque assim, o Brasil é muito privilegiado nesse ponto. Então, imaginar carros híbridos com combustível, que sejam petróleo, que seja o etanol, e cada vez mais etanol do que petróleo. Então, essa matriz aqui a gente vai conseguir conviver, mas carros elétricos e energia solar vão fazer parte da nossa vida. E tem uma questão também aí do carro elétrico, né? Que, falando em sustentabilidade, eles falam muito que para fazer a bateria ainda gasta algumas outras coisas, né? Sem na dúvida. Sustentabilidade. Então, Sem o etanol ainda hoje é o do mercado, ele é o você topo, replanta, né? O lítio, você você não replanta lítio, né? Sim. Você reaproveita. A gente está vendo já o impacto que tem nas baterias dos nossos carros hoje. Elas são um trabalho de reciclagem muito grande que tem. Então, bateria é um item que a gente tem que prestar muita atenção. Eu acho que essa ideia, por exemplo, que a NIO teve lá, não sei se tem capacidade de ser implantada no Brasil, mas é uma forma que eles deram, que eles destinaram lá para trabalhar com as baterias lá na China. E como é que fica a sua cabeça, cara? Um cara que curte Stock Sem Car, cabelo. motor, Faz tempo, né? motor, o cara curte motor, combustão, aí de Cara, repente chega um carro que não faz barulho, bicho. Eu adoro. Eu adoro o carro. Obviamente gosto mais do carro que faz barulho. Mas. Se o cara colocar uma caixinha de som fazendo um... Não, aí não dá. É a mesma coisa que eu colocar uma peruca aqui, que não vai ficar legal. Eu posso enganar todo mundo, menos eu, você concorda? Então não dá. Mas eu acho assim, essas tecnologias vêm e vai ser muito legal para a gente poder trabalhar. E você acha que quanto tempo o carro elétrico domina o mercado, assim, de vez? Na China já dominou, né? O carro elétrico na China, em 27 milhões, ela deve ser 70% hoje da produção chinesa já são de carros elétricos. O Brasil ainda... Os Estados Unidos é muito pequeno pela característica da utilização do automóvel nos Estados Unidos. No Brasil ainda já está crescendo, mas eu volto a falar que ele é um produto urbano, e aí entenda-se urbano assim, pode ser num ônibus urbano, pode ser numa van de entrega urbana, pode ser num táxi urbano. Então isso daí, a aplicação vai ser muito direta. Mas a gente vai ter que aprender a conviver com esse tipo de produto rapidamente, vai ficar cada vez mais acessível, a gente vai entender o custo dele no tempo, vai começar a vender carro daqui a 4, 5 anos e ver qual a desvalorização, vai enfrentar os primeiros problemas de oficina, fora da garantia, como é que vai ser o aftermarket. Então tem uma série de dúvidas ainda que aparecem, mas tá aí, Kiko. Chegou e tá aí para ficar. O que mais, assim, é assombroso você falar de um drone que você entra e ele te leva, cara. Como, é isso aí. Como os Jetsons. Cara. Você nem sabe quem era, mas Jetson, lembro. O Jetson é um desenho da década de 60 que tinha computador, robô, carro elétrico, tinha drone tripulado, tinha tudo isso daí em 1960. Verdade. Aquele cara sabia o que ia acontecer. Eu não estou nem perto da capacidade. Cara, e tem uns carros já também nos Estados Unidos, né? Acho que, se não me engano, é do Elon Musk, esqueci o nome do carro, que o cara entra, ele não dirige, Autônomos, né? Autônomo, né?
Isso é realidade? Ou é só imagem? Não, é realidade, está Tá. diretamente relacionado com a capacidade da nuvem computacional, de acesso de internet, uma série de coisas. Eu acho que também para alguns segmentos ele vai funcionar. Não, obviamente não tem mais nem isso na indústria de moda. Um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha um negócio que inventaram que era one size fits all, que era uma roupa de tamanho único. Ele ficava ruim no magrinho e ficava péssimo no gordinho. Então não servia para nada. Então a indústria que achou que tinha colocado o ovo de Colombo em pé, falou, não, esquece isso. Então esse negócio de achar que uma coisa vai resolver tudo, também não vai. Entendeu? Então, cada tecnologia vai ter a sua aplicação. É um passo de cada vez, né? Sem dúvida nenhuma. O que vai acontecer é o seguinte, eu acho que uma tecnologia que vai ficar e vai dar suporte para tudo isso, desde a internet das coisas, ao carro não tripulado, é a nuvem, é essa enorme capacidade que a soma de servidores e de processadores no mundo todo tem à sua disposição no seu tablet. Então isso daí é extremamente poderoso. Que vai estar conectado tudo nisso, né, cara? Uma empresa antigamente, para fazer um projeto de tecnologia, ela precisaria investir milhões de dólares em servidores, em computadores. Hoje ela faz um aluguel com cartão de crédito na nuvem, assina um serviço e tem muito mais capacidade de processamento do que aqueles computadores tinham lá atrás. Então, hoje, a revolução dos chips, a revolução da capacidade da nuvem é que vai dar suporte para todas essas tecnologias que estão chegando por aí. E até no dia a dia, eu tenho um exemplo aqui no prédio, a gente tem carros de aluguel que você desbloqueia por aplicativo, cara. Isso aí. Fica uma garagem aqui, não vou dar nome, mas o cara chega aqui com o celular dele, desbloqueia e sai andando, bicho. Pô, há 2 anos atrás você não via isso. Não. E agora o cara mora aqui do lado, ele não tem nem carro. Ele fala, não, vou ali, vou desbloquear, pago X, vou embora, deixo o carro no lugar. É a realidade já do cara. Exatamente. Que tá ligada totalmente no aplicativo, cara. Exatamente. Esse você lembrou muito bem um novo trend que tem, que a questão da propriedade. Quer dizer, daqui a um tempo o cara não vai se preocupar em ter um carro. Porque o carro vai estar na rua, na onde ele precisa, ele abre com o celular dele, usa até aonde ele precisa e deixa lá e acabou e paga um valor bem razoável. Então a propriedade vai entrar em xeque, já está entrando, então a gente está vendo isso daí, uma tendência muito grande com device as a service, que é a capacidade que você tem de alugar um produto e usar aquele produto e pagar pelo uso dele. Isso em todas as áreas estão crescendo demais e é também uma outra oportunidade que os revendedores, as empresas têm para oferecer infraestrutura para os seus clientes através do aluguel. E como você é um cara da tecnologia, Fábio, eu ia falar, você como um cara que tem uma banda, você ainda toca. Eu canto. Você canta. Não, quando eu falo toca, você tem a banda. Não, hoje não mais, há algum tempo, mas às vezes, de vez em quando, a gente junta e faz um show. Cara, às vezes eu vejo umas bandas tocando, um cara só, o cara tem um produto tecnológico lá, os pedais, junto com uma outra, eu não sei qual equipamento. Isso. Cara, o cara tem uma banda ali, bicho. É isso aí. Hoje a tecnologia tá até na música, né? Sem dúvida. Os caras estavam falando de show de Madonna aí, de playback. Eu falei, cara, você tá louco. Sem a tecnologia hoje usada num show desse aí de uma mulher não é playback. Ela tem uns 10 backing vocals ali tocando junto com ela, sincronizado, não é isso? Sem dúvida. A tecnologia está em todo lugar, Kiko. Para você ter uma ideia, tem uma das coisas, um dos exemplos em música mais simples é todo esse wireless, né? Como é que você opera o wireless, todo o que você está escutando, que é onde você está tocando, quando você está passando o som, o técnico de som olhando como é que está o som que está vindo para o teatro, está vindo para a área onde você está colocando o som para o pessoal dançar, curtir e tal. Hoje está todinho wireless. Isso daí, há um tempo atrás, foi o que fez os trio elétricos na Bahia crescer de tamanho, é uma tecnologia brasileira. Antes, o que acontecia? O cara tinha um trio elétrico, tinha as caixas de som no trio elétrico e a capacidade do cara escutar era 50 metros, 100 metros, acabou. Agora, os trios elétricos têm 2 quilômetros porque eles transmitem para vários postos de sonorização para sair
real time, ao mesmo tempo, sem delay, a música lá da Ivete Sangalo para todo mundo que está na avenida. Isso daí é uma tecnologia que o brasileiro inventou e colocou lá na Bahia. Então, a tecnologia ela vai dando soluções de acordo com as dores que a gente passa. Então, isso daí possibilitou ter 3 mil pessoas num bloco, sim. Antes tinha 300. Isso daí possibilita você ter shows, como a gente viu aí no final de semana, da Madonna com 1.600.000 pessoas na praia, que era uma coisa impossível. Cara, é verdade, você tá falando uma coisa que eu não me liguei. O show deve, neguinho, 1.600.000 pessoas, neguinho deve estar lá a 1 quilômetro. Escutou como se estivesse na frente. É isso. É isso aí. Então isso é tecnologia. Quer dizer, antes eu sou de uma época onde eu cantava com o monitor na frente para eu poder me escutar, que nem eu tô com esse headset aqui. Então eu ficava com o monitor na frente. Esse monitor hoje, ele é um fone que você coloca no seu ouvido, então você pode cantar num palco muito maior, você pode dançar, você não precisa ficar ali na frente do monitor para poder se escutar. Então, tecnologia, ela vai sempre, o tempo todo, resolver algum problema que qualquer pessoa tenha, seja em qualquer área, na área de saúde, na área de entretenimento, na área de... Ela vai dar uma solução para uma dor que a pessoa está passando. Eu vi um vídeo esses dias, ainda falando de música, alguém gravou do palco uma banda tocando e, porra, todo mundo na banda, aí o cara gravou no celular, só ouvia a batera. Porque todo mundo, isso. Nenhum som sai mais, cara. Eu acho assustador isso. Como é que ninguém ouve mais nada? Só a batera. Exato. O voz. Tá tudo... O baixo que tá todo mundo no fone. É que a turma fala que tá em linha, né? Inline. O cara liga isso daí numa caixa que isso daí por wireless transmite para tudo quanto é lugar. Então realmente você só vai escutar o equipamento acústico, que é a bateria. Então se tiver percussão, você vai escutar a percussão e tal, mas todo o restante tá dentro de uma linha. Então fica uma coisa meio esquisita e um roqueiro como eu não gosta muito desse tipo de coisa. Eu gosto do amplificador no palco, o som do amplificador, eu gosto do pedal, eu gosto eu não gosto do ear-in, né? Aquele headset ali que sim. Você coloca, eu gosto do monitor, é mais clássico, é mais guerreiro, por exemplo. É mais vida mais ali no bruto, palco, né? É mais bruto, exatamente. Mais bruto. Cara, conta pra gente, o que você curte de banda de rock? Todos os clássicos, né? Como eu comentei com você, Beatles, sem dúvida nenhuma, mas eu gosto de Supertramp, de Eagles, de Creedence Clearwater Revival, de Santana, de Police, de Led Zeppelin, de todos esses clássicos aí que era o repertório do que a gente levava lá com o VAT 69. Mas você dá uma vasculhada nas coisas novas ou não? Você menos do que eu gostaria, mas eu recebo muita coisa. Eu tenho uma filha que é diretora de relações artísticas da Deezer, então ela apresenta muita coisa para mim e eu tenho curtido bastante também o pessoal novo, mas menos do que eu gostaria. Eu acho que eu deveria me permitir a gostar um pouco mais ou a ouvir um pouco mais o pessoal novo, mas não tenho conseguido tempo, e quando eu vou escutar, uma tendência é escutar o clássico, porque também eles curtem, eles gostam de MPB, de rock, sim. E tal. Tem curtido o pessoal. Eu vou te dar uma dica. Você é roqueiro, mas eu vou te dar uma dica. O Maia, da 89, cara, ele traz coisas boas. Legal. Pra quem curte. Legal. Assim, então tem muita coisa. Assim, a Inglaterra ainda produz muita coisa boa, eu acho, dúvida, né? Eu também curto muita banda de rock antiga, mas eu acho que vale a pena você investir um pouquinho do seu tempo nas bandas novas, né? Que tem muita coisa boa, cara. Assim, vale a pena a gente abrir um pouco o coração, né? Não, eu tenho, Kiko, assim, como eu comentei com você, o som chega na minha casa muito, porque a casa inteira gosta muito de música, né? Como eu comentei, eu sou pai de 4 filhas, sou casado há 40 anos, tenho 5 netos e todo mundo curte muito música. Dia de festa é karaokê. Curtem muito, um cantor, na realidade, é um karaokê que mais cara de pau. E então a gente curte muito e entra muita coisa nova para curtir. Mas eu deveria investir mais tempo, é um pênalti, eu deveria investir mais tempo para conhecer um pouco melhor
o pessoal aí. Pô, vale a pena. Lembrando que você falou de Deezer, tocou no assunto aqui, eu uso muito essa plataforma, e lembrando que o Codificado Podcast também vai estar em todas as plataformas, hein, cara? De stream e em outros canais também, fora esse que você está assistindo ao vivo aí. E pedindo de novo, mais uma vez, que é importante, né, Fábio? Para dar esse likezinho no nosso canal e se inscrever para esse bate-papo chegar em todo mundo. Quanto mais, melhor. Pô, Fábio, eu vou chegando aqui no final da nossa conversa, cara. Eu queria, Kiko, antes até da gente caminhar para isso, se você me permite, a gente, nesse período muito duro que a gente está passando com as questões lá do Rio Grande do Sul, nós estamos envolvidos, a Golden está envolvida numa campanha de buscar fundos especificamente para uma companhia de distribuição, que é nossa concorrente, mas são nossos amigos, são pessoas que a gente conhece há muitos anos e que muitas das pessoas que trabalham lá perderam absolutamente tudo. A Maser Distribuidora é uma empresa em Porto Alegre que hoje está paralisada, ela não está trabalhando, está embaixo d'água lá, porque o armazém em Porto Alegre da Maser é do lado do Salgado Filho, do aeroporto que tem lá, e hoje as pessoas estão tentando ajudar as outras pessoas a sair desse momento difícil. Se você me permitir, eu queria dar um endereço para que a gente conseguisse fazer um apoio para especificamente para o pessoal da Maser. Viu, Fábio? Ó, seguinte, cara, Wellington, a gente coloca na descrição do canal, tá? Legal. Esse link. Legal. A gente já vai colocar esse link direto, tá? Show. Para um QR Code, se você quiser. Na realidade, eu vou deixar aqui um endereço de Pix, quer dizer, vai ser um Pix que é um e-mail de uma plataforma de vaquinha que eles construíram para esse dinheiro poder ajudar a minimizar esse impacto tão difícil que eles estão passando nesse momento. Então, o endereço é 4733506 @vaquinha.com.br. Então, o que for, aí eu peço para vocês o que for, qualquer valor é um valor num momento desse. É extremamente importante a gente mostrar a nossa intenção, a gente está junto nesse momento tão difícil que eles estão passando. Vocês podem imaginar o que é perder tudo. 28 pessoas da Maser perderam absolutamente tudo e as outras pessoas também estão em situação de fragilidade muito grande, pessoal, social e psicológica. Então é extremamente importante a gente poder ajudar. A Golden ajudou com os drones, está ajudando com vaquinhas internas, a gente está fazendo rifa, está fazendo os depósitos, qualquer coisa, qualquer valor vai ajudar muito a fazer essa reconstrução. Super difícil, porque vocês podem imaginar o que é você sair para trabalhar um dia e quando voltar você não tem mais absolutamente nada, principalmente das coisas mais importantes que você não compra com dinheiro, que são as fotografias, os vídeos, aqueles objetos que você ganhou e que você não tem mais. Então é um momento extremamente duro. Eu venho esses dias todos acompanhando de perto com o pessoal de lá para saber como a gente pode ajudar, mas está sendo um momento muito difícil de a gente ver até pessoas extremamente más tentando tirar proveito com roubo ou indicando um Pix diferente, fazendo alguma coisa para que prejudique a um momento tão bacana de solidariedade que o Brasil está fazendo hoje, de todos os estados que do Brasil estão caminhando ajuda, seja de uma garrafinha de água a 1 centavo, cada um está contribuindo com o que pode para esse momento difícil e a gente tentar recuperar um estado tão importante para todos nós, pessoas tão importantes para a gente como colegas que estão lá no dia a dia passando esse momento difícil. Então, se vocês puderem ajudar com o que for, essa é uma vaquinha diretamente lá colocada por pessoal da Maser. Eu volto a falar, é 4733506 @vaquinha.com.br, tá bom? Então eu agradeço já e realmente é um momento muito difícil para todos nós e o que a gente puder ajudar a gente vai fazer. Fábio, com certeza a gente vai colocar essa descrição aí no canal, tá? Obrigado. Com o Pix que o Fábio colocou e, pô, não precisa nem falar, né, cara? A maior catástrofe que já aconteceu no Brasil é essa. Essa semana é uma semana triste, mas a gente vai estar aqui na sexta-feira.
A gente vai colocar de novo, tá? Legal. As descrições de Pix para quem quiser ajudar. Próxima segunda, próxima quarta, a gente vai estar aqui trabalhando em cima disso e trazendo as pessoas também que puderem estar ajudando. Obrigado, Kiko. Realmente eu fico muito triste por um lado, mas por outro lado é o seguinte, isso já aconteceu. Agora todos nós, todas as pessoas que estão lá têm que estar envolvidas com a recuperação, com a reconstrução das suas casas, das suas famílias, dos seus relacionamentos, porque já passou. Agora depois é uma hora da gente olhar o porquê aconteceu e tentar entender por que isso aconteceu e criar os modelos de contingência para isso. Infelizmente nós vamos ter que conviver no Brasil com algumas coisas que a gente não tinha ideia que poderia acontecer no Brasil. Ciclone, inundação, todo esse tipo de coisa inteiro, vai fazer parte no mundo todo. A gente tem que se preparar para entender o que é uma política de contingenciamento, de emergência, todo esse tipo de coisa. A gente tem que estar o tempo todo muito antenado e muito solidário. O Brasil vai aprender muito com isso, sim, com a dor de muita gente, de milhares de pessoas, mas nós vamos aprender muito, porque senão não tem sentido acontecer uma coisa como essa que está acontecendo. A gente precisa aprender com isso. Sim. A gente precisa saber os erros, assumir as culpas, mas principalmente, mais do que qualquer coisa, saber como é que a gente convive com uma situação dessa e minimiza na próxima vez que isso acontecer. E todo mundo ajudando, né? Quem puder, com fé aí, né, Fábio? Vambora. Vamos cara, triste pela situação, feliz pela sua presença aí, cara. Obrigado. E você tá aqui, cara, de novo, falar que foi uma aula, né? O importante de eu estar aqui, eu sempre disse, eu estar aprendendo com o meu convidado, com o nosso convidado. E, cara, mais uma vez, obrigado aí por tudo. E quero convidar para mais vezes aí, né, Pedrão? Tomara que, né? Pô, cara, fico à disposição sempre. Telefone, cara, não precisa nem falar. A tecnologia é o telefone. Passou 2 semanas, tem o novo. Claro. Pô, tecnologia, né, é o que você falou, sem cara. Dúvida. Piscou. Eu acho que o papel de vocês aí, que vocês estão assumindo nessa nova retomada do Codificando, vai ser muito importante. Eu comentei que a gente tinha milhares de maneiras de levar informação. Há um tempo atrás, a gente tinha as maneiras mais analógicas possíveis. Então a gente não tinha tantas maneiras de levar informação um tempo atrás. Hoje a gente tem, mas o fundamental é a gente se basear e se ancorar em quem vai fazer a mentoria para a gente. Então, se Codificando conseguir fazer uma mentoria para um grupo de pessoas que vão acompanhar o canal, para entender o que vocês vão falar de produto, que vocês vão conversar com pessoas, que vocês vão trazer pessoas que possam contribuir de uma maneira ou de outra, com alguma palavra, com alguma frase, o Codificando vai ser um canal de mentoria para a gente procurar cada vez mais conteúdo. Eu agradeço muito você, Kiko, agradeço o Pedro, agradeço a Startwork pelo carinho de ter feito um convite, da gente fazer esse restart do Codificando. É um prazer muito grande poder falar com todos vocês. Fico à disposição também do que precisar, do que vocês buscarem aí de conteúdo, eu estou à disposição para poder Nós que ajudar. agradecemos, Fábio. Obrigado aí, cara, pela presença e foi muito legal falar com você mesmo. E, pô, a aula hoje foi dada e com certeza vai estar em todos daqui para frente, né? Tá aí, cara. Você jogou a sua palavra. É isso aí. E daqui a 10 anos você vai falar, cara, olha que coisa velha, eu tava falando de inteligência artificial, já mudou. Não, mas é isso aí. O que é bom e ao mesmo tempo é desafiador é isso. É o que eu falei, são 4 décadas indo para a 5ª década. Falei que quando eu chegar lá na 10ª, eu vou pensar em fazer uma outra coisa, talvez ficar lá só assistindo o jogo do Santos Futebol Clube. Pô, santista? Sou santista. Tá numa fase mais ou menos, né? Difícil. Dura, mas a gente sai. O menino tá voltando aí, né? A gente sai. O menino tá voltando aí pra dar uma força de novo. A gente sai. Fábio, obrigado, cara, pela presença. Obrigado pelo carinho. Pessoal, uma boa noite a todos. Lembrando, hein, que sexta-feira tem a Carol, segunda tem o Fábio, o outro Fábio, e a gente se vê aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Uma boa noite. Codificado Podcast, obrigado. Boa. Valeu, Kiko. Valeu.